Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.iadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, que tem como tema o processo da salvação. A lição tem 3 partes, é uma lição um pouco pequena, não é muito extensa, mas ela é muito edificante. A primeira parte, ela está baseada aqui no tema justificados por Deus, a segunda parte regenerados pelo Espírito Santo e a terceira parte santificados em Cristo, texto áureo, Evangelho de João capítulo 3, versículo 5 e a leitura bíblica em classe, Evangelho de João 3, 1 ao 7. Objetivo geral, explicar que o processo da salvação se dá mediante a justificação, a regeneração e a santificação. Então vamos lá, a primeira parte da lição, justificados por Deus. Primeiro tópico, a natureza da justificação. Ponto de destaque. A natureza da justificação está em Cristo. Ou seja, fora de Cristo não existe justificação. Até porque Paulo disse aos irmãos lá da igreja de Corinto que Jesus é a justiça de Deus. Então não existe justificação sem a pessoa de Jesus Cristo, que é a justiça, aquela que o Espírito Santo iria convencer o homem da justiça. Cristo é a justiça, somente Ele pode justificar o ser humano. É claro que nós sabemos que existe todo um trabalhar da Santíssima Trindade. Quando falo de Jesus, não significa que o Pai não esteja colaborando, nem o Espírito Santo. Nós sabemos que a divindade celeste é uma só, mas eles têm funções específicas no plano da salvação. E nós sabemos que Deus... A Bíblia também fala que Deus justifica o homem, mas a natureza da justificação está em Cristo. Subsídio teológico, preste bem atenção, o irmão vai compreender. A justificação faz parte da doutrina da soteriologia, ou doutrina que estuda o processo da salvação. A justificação é efetuada como uma resposta de Deus. A justificação ela é efetuada como uma resposta de Deus ao arrependimento do homem. Quando o homem se arrepende, a resposta de Deus é justificar este homem. Deus justifica ele e lhe coloca imediatamente na posição de justo, ou seja, livre de condenação. O ser humano, quando é justificado por Deus, ele está livre de condenação. Cristo provou que era possível a carne voltar-se para Deus. Cristo deu essa prova. Foi Jesus que deu essa prova. Era possível a carne voltar-se para Deus. Novamente. Quando um pecador se volta para Deus arrependido, entenda o processo aqui da justificação. Quando um pecador se volta para Deus arrependido, Deus lhe justifica. Pois, a partir de Cristo, toda a carne que se voltar para Deus será perdoada e justificada para que os seus pecados sejam perdoados. Perdão. A justificação ocorre no ato do arrependimento humano diante de Deus. E este é colocado na posição de justo diante de Deus. Conforme Romanos 8:33, onde a Bíblia diz que Deus justifica o ser humano. Então, quando o homem ele se arrepende, ele é colocado imediatamente na posição de justo por Deus. Porque Cristo, o primeiro ser humano a se voltar inteiramente para Deus, deu a prova de que é possível a carne se religar a Deus. A partir de Jesus Cristo, quando qualquer pessoa se arrepende, então, devido a Cristo ter mostrado que a carne pode se voltar para Deus novamente, quando o ser humano se arrepende, então ele é justificado por Deus. Porque Cristo abriu a porta da justificação. Qualquer outra pessoa que se arrepender vai ser reconciliada, vai ser aceita novamente por Deus. Então, a natureza da justificação está na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que se volta para Deus por meio de Cristo, crendo no sacrifício de Cristo, crendo na obra justificadora de Cristo, também será aceito por Deus e por Deus será justificado. Aplicação: mediante o sacrifício de Cristo, a porta da justificação foi aberta e quem se arrepende de seus pecados, por Deus, é justificado imediatamente.
A ideia aqui é escapar da condenação, fica livre da condenação. A dívida está paga por meio de Cristo Jesus. Então, a natureza da justificação está na pessoa de Cristo. O segundo tópico, a necessidade de justificação. A necessidade de justificação. Ponto de destaque. O prazer no pecado consciente mantinha o homem debaixo da condenação. Então, é uma necessidade. Por quê? Porque o ser humano sentia prazer no pecado consciente. E isso fazia com que ele permanecesse debaixo da condenação. Então, a justificação é uma necessidade, porque havia essa realidade no coração do ser humano. Ele sentia prazer no pecado consciente e por isso se mantinha debaixo de condenação. Por isso a necessidade de justificação. Subsídio teológico. Deus é santo e justo, todos nós sabemos. Para que o homem pudesse voltar a habitar com Deus, era necessário o abandono do pecado por parte do homem. Para que o homem não fosse condenado devido ao pecado, o pecado, precisava ser abandonado pelo homem e o ser humano, justificado por Deus. Então, por que era necessária a justificação? Porque o pecado, permanecendo no coração do ser humano, sendo praticado com prazer, a condenação seria inevitável. Então precisava a justificação, só que a justificação é a retirada do pecado. Tem que haver a retirada do pecado. Se não tiver a retirada do pecado por meio do arrependimento, não há possibilidade de justificação. Então, a justificação torna possível, novamente, fazer com que o homem volte a habitar com Deus em um ambiente de santidade e justiça. Por que a necessidade de justificação? Deus é santo e o ambiente que Deus habita também é santo. E também o ambiente celestial da habitação de Deus, existe perfeita justiça. Ou seja, é impossível que o pecado habite com Deus. Então, por isso que o ser humano precisava ser justificado, fazer com que houvesse a retirada do prazer pelo pecado, para que o homem pudesse habitar com Deus. A grande intenção de Deus é fazer com que o ser humano habite com ele. Mas o pecado não pode estar presente no coração do homem. O desejo pelo pecado, o desejo pela desobediência, pelas coisas que desagradam a Deus, não pode fazer parte da vida do homem. Tem que sair o pecado por meio do arrependimento, aí vem a justificação, aí é possível o ser humano habitar com Deus. Daí a necessidade de justificação. Tirar o pecado do ser humano por meio do arrependimento, que parte do ser humano arrepender-se. Claro que Deus faz a parte dele, né? Deus mostra que o ser humano está errado pelo convencimento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não iluminasse o entendimento para mostrar que o ser humano está errado, seria difícil nós identificar o erro em nós. Então Deus faz a parte dele, Deus mostra, mas a decisão é nossa. Depois que a gente percebe que estamos errados, então se arrependemos, aí o Senhor perdoa, justifica, e aí é possível habitar novamente com Deus. Daí a necessidade de justificação. Deus é santo e jamais o pecado vai estar ao lado de Deus no ambiente celestial. Aplicação: somente justificado por Deus, o homem estará em condições de habitar no reino dos céus eternamente. Se alguém perguntar, é necessário o homem ser justificado? Explica, é necessário. Senão não pode habitar com Deus. Terceiro tópico, a impossibilidade da autojustificação. Uma coisa importante aqui, ponto de destaque. Somente Cristo pode perdoar e justificar o ser humano. O ser humano sozinho não consegue. Então é Jesus que perdoa e Jesus que justifica. Vamos lá, subsídio teológico. Para que haja justificação, é necessário que Cristo identifique o arrependimento sincero no coração do homem. Então, para que haja justificação, o Senhor precisa identificar o arrependimento sincero no coração do homem. Quando o arrependimento acontece no interior do ser humano, o ser humano procura a pessoa do Senhor Jesus para buscar a justificação. Quando há arrependimento sincero, o ser humano vai e procura o Senhor. O Espírito Santo mostra a verdade
para o ser humano. Ele identifica e decide se arrepender. Aí ele decidindo se arrepender, ele procura Jesus. Se alguém não procura a pessoa do Senhor Jesus para buscar esta justificação, é sinal de que ainda não teve um arrependimento. Se algum ser humano pensa que sozinho consegue se justificar, ou que por suas obras ele consegue a salvação, é porque não teve um genuíno arrependimento. E ainda está perdido em seu orgulho. Se qualquer pessoa acha que sozinha consegue, ainda ela está perdida no seu orgulho. Ele precisa se despir desse orgulho e entender: eu não posso, eu não consigo. Somente Jesus pode me justificar, somente Ele é perfeito. Então qualquer pessoa que ache que possa sozinho se auto-justificar, ela já revela aí um grande problema, o problema do orgulho, do ser humano achar que pode sozinho sem Deus. Então já tem um problema sério aí e já é a prova de que o ser humano sozinho não consegue. Aplicação. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos precisam de Jesus, o Salvador, conforme Romanos 3:10. Então não há nenhum justo que possa dizer: por mim mesmo eu posso me auto-justificar. Segunda parte, regenerados pelo Espírito Santo. Primeiro tópico, a natureza da regeneração. Ponto de destaque. A regeneração é uma ação direta do Espírito Santo para recriar o espírito do homem. Antes de nós dar sequência, então nós vimos aqui a justificação. Quando o ser humano se arrepende, o Senhor justifica ele imediatamente. A justificação é no ato do arrependimento. O homem é colocado na posição de justo, perdoado. A justificação implica em o banimento da pena. É tirada a condenação. Então, quando o homem se arrepende, a condenação é tirada imediatamente. Aí ele é justificado imediatamente. Então, a justificação é uma coisa. Agora, a regeneração e depois, em seguida, a santificação, a regeneração é um ato que vem do Espírito Santo. A mudança, ela começa imediatamente, a regeneração começa imediatamente, logo após o arrependimento e a justificação, mas precisa da cooperação do ser humano. O homem coopera na regeneração e também na santificação. O homem coopera com o Espírito Santo nessa regeneração. Vamos ver aqui. A natureza da regeneração. Ponto de destaque. A regeneração é uma ação direta do Espírito Santo para recriar o espírito do homem. Vamos lá. Subsídio teológico. Deus justifica o homem do pecado. E o Espírito Santo opera uma transformação interior no ser humano. A regeneração é uma mudança interna produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produz um firme desejo de que o ser humano sirva a Deus com prazer e obediência. O desejo que vem dentro do nosso coração de servir a Deus com prazer e obediência é a regeneração do Espírito Santo. Regenerar é criar novamente, é gerar de novo. Aí, quando o ser humano passa a desejar obedecer a Deus, é sinal de que ele está gerado novamente pelo Espírito Santo que está no seu espírito. Isso significa nascer do Espírito, conforme João 13:3. Então, quando o ser humano sente o desejo de servir a Deus com prazer e obediência, é a prova que ele foi gerado de novo. E a natureza dessa regeneração está na pessoa do Espírito Santo. É ele que vem, habita e regenera, recria o nosso espírito. Aleluia. Aplicação. Somente recriado pelo Espírito Santo, o homem consegue servir a Deus. Do contrário, se o Espírito Santo não estiver no meu espírito, recriando o meu espírito, trazendo esse novo nascimento, eu vou continuar na desobediência e sentindo prazer no pecado. Então, se alguém perguntar para você por que as pessoas sentem desejo e prazer em obedecer a Deus, aí tu vai dizer, é porque ele foi gerado novamente pelo Espírito Santo. Aleluia. Tópico 2, a necessidade de regeneração. Precisa o Espírito Santo recriar o nosso espírito? Precisa. Por quê? Vamos lá. Ponto de destaque. O espírito humano é incapaz de se auto-recriar. O homem não consegue mudar sozinho. Subsídio teológico. A regeneração elimina o antropocentrismo.
A regeneração pelo Espírito Santo elimina o antropocentrismo. O que é isso? O antropocentrismo é o homem como centro de tudo. Então, quando o Espírito Santo não habita o espírito de um homem, a vida de um homem, ele continua vivendo de acordo com o seu desejo e não com o desejo, de acordo com o desejo de Deus. Então, a regeneração elimina o antropocentrismo e faz com que Deus seja o centro da vida do homem. Sem a regeneração, o ser humano permanece individualista e egoísta, sem condições de humilhar-se diante de Deus. Tem duas coisas aqui que a regeneração tira da vida do homem: o individualismo e o egoísmo. Então, quando a regeneração acontece, o individualismo é tirado e o egoísmo é tirado. Aí, então, o homem tem condições de humilhar-se diante de Deus. Do contrário, o ser humano continua individualista e egoísta. Aplicação: somente pelo Espírito Santo o homem pode voltar a ter um espírito puro. Tá? Eu coloquei aqui Salmo 51, verso 10. O salmista pede: crie em mim um espírito puro. Vamos lá? Terceiro tópico: consequências da regeneração. Aqui é muito lindo, aqui eu coloquei uma relação aqui, depois tu poderá baixar os slides, vai ver aqui. Está na lição. Na lição tem as referências bíblicas e eu coloquei aqui, pontuei aqui, as mudanças. Ponto de destaque: quando o Espírito Santo regenera, a mudança do ser humano é nítida. Todo mundo vê. Aquilo que Jesus disse: não se coloca o velador debaixo de uma mesa, né? Mas em cima, para clarear a casa. Então todo mundo percebe a nitidez. Subsídio teológico: existem algumas mudanças claras no comportamento do ser humano depois que este é regenerado pelo Espírito Santo. Essas mudanças são: primeiro, o amor intenso a Deus. Surge dentro do coração do homem um amor intenso a Deus. Segundo, amor pelos irmãos. Terceiro, a rejeição das coisas mundanas. Quarto, o amor à palavra de Deus. Quinto, o amor pelas almas perdidas. Sexto, o desejo de ter comunhão com Deus e adorá-lo. Sétimo, a resistência ao pecado, carnalidades e práticas contrárias ao Evangelho. Oitavo, o conhecimento da vontade de Deus. Vem esse desejo de conhecer mais a vontade de Deus. Nono, a testificação da filiação com Deus. Décimo, o interesse em praticar a justiça. 11º, o constante desejo de arrependimento diante do pecado. Então, olha aqui uma lista grande de mudanças nítidas que a regeneração produz no coração de quem se arrepende. Então, aqui fica lindo essa relação aqui de ver o trabalhar de Deus mudando o comportamento do ser humano. Aplicação: a regeneração traz uma mudança real na vida dos filhos de Deus. Se alguém perguntar para você como que uma pessoa pode mudar tanto, aí você diz: é resultado da regeneração do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou novamente o espírito do homem e aí ele consegue produzir bons frutos e ter essa mudança nítida diante de todos. Terceira parte: santificados em Cristo. Primeiro tópico: uma consequência da salvação. Ponto de destaque: o desejo de se separar do pecado é resultado da santificação. Quando o Espírito Santo ele encontra um coração arrependido, ele vai, ilumina o coração desse homem, ajuda o homem a tomar a decisão. O Espírito Santo nos ajuda, ele nos convence. O homem toma a decisão, se arrepende. Aí Deus justifica. O Espírito Santo já recria. Vem uma série de novos sentimentos em relação a agradar a Deus. Aí começa também, junto a esse processo, o último processo, que seria o terceiro processo, que seria a santificação. É o constante desprendimento do pecado. A separação, que é a santificação, faz com que o homem deseje diariamente separar-se do pecado. Subsídio teológico: a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. A santificação é trina. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23,
todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Porque a vontade de Deus é a santificação. A vontade de Deus é a santificação do ser humano. O homem deve separar-se, pedir ajuda para Deus para se separar dos pecados que contaminam o espírito. O homem deve separar-se dos pecados que contaminam a alma. E o homem deve separar-se dos pecados que contaminam o corpo. Veja lá em 1 Tessalonicenses 5,23, que você vai ver ali que o homem precisa santificar o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Aqui a lição fala que o homem tem parte nesse processo. Qual é a parte do homem? Desejar. Eu preciso querer. Eu preciso deixar o Espírito Santo me aperfeiçoar. Então a santificação é constante, é diária. E a santificação é a minha separação daquilo que não agrada a Deus. É uma avalanche de coisas na minha vida que diariamente eu vou me separando e deixando elas para trás. Por isso que a Bíblia diz, quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, quem está separado de uma série de coisas que não agrada a Deus, continue se separando. Aqui na face dessa terra é uma avalanche de coisas pecaminosas que estão ao nosso redor ou que estavam em nossa vida, que nós temos que diariamente ir negando-se a si mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Existe uma gama de sentimentos pecaminosos dentro de mim, de atitudes pecaminosas da minha velha natureza, que eu tenho que ir me separando. Então eu contribuo no processo da santificação. Eu sei que Deus quer me santificar, eu sei que Deus quer me purificar, e eu aceito esse sentimento vindo pelo Espírito Santo e também desejo isso. E aí eu vou me separando para ir me santificando. Santificando o meu espírito, santificando minha alma e santificando o meu corpo. Ok? Então é uma consequência da salvação. Nós temos que entrar no caminho da santificação. Sem a qual, Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é muito importante a santificação. Segundo tópico, um esforço pessoal. O homem deve desejar continuar se separando para Deus. Ponto de destaque, o homem deve desejar continuar se separando para Deus. Eu sempre digo aos alunos aqui, aos membros da igreja aqui, que a gente serve a Deus, que nunca nenhum cristão diga assim, já está bom, não preciso melhorar em nada. Não, nunca alguém pensa dessa forma. Pelo contrário, sempre podemos melhorar. Sempre podemos melhorar diante de Deus. Eu posso me afastar de muito mais coisas, agradar mais a Deus no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu posso e devo aperfeiçoar, ajudar Deus nesse processo de aperfeiçoamento, da santificação, que o aperfeiçoamento vem pela santificação, até que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Então nós temos que buscar a santificação. Então eu posso melhorar no meu espírito, eu posso melhorar na minha alma e eu posso melhorar no meu corpo. Os pecados que afetam o espírito estão relacionados ao orgulho, à soberba. Os pecados que afetam a alma estão relacionados à mentira. Os pecados que afetam o corpo estão relacionados a todos os prazeres carnais. A sensualidade, os vícios e a prostituição, a malícia, uma série de outros pecados. Então eu devo me separar e aperfeiçoar meu espírito, minha alma e o meu corpo, ok? A terceira parte, o desafio de sermos santos. Ponto de destaque. É um desafio, porém, Cristo nos ajuda a vencer esse desafio. Então, é um desafio? É. Por quê? Porque nós estamos rodeados de fraquezas, rodeados de tentações. Por isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, livrai-nos das tentações. Então, nós estamos aqui nessa dimensão terrena, a carne é propensa a inclinar-se aos desejos carnais e pecaminosos deste mundo, porém, o Senhor nos ajuda a vencer as tentações. Por isso que a Bíblia diz, Paulo falando isso aos Gálatas, os que andam no Espírito não cumprem os desejos da carne. Subsídio teológico. Para vencer o desafio de se santificar, é necessário andar em Espírito. De que forma? A palavra andar, ela está relacionada ao âmbito das ações. Andar em espírito significa se envolver com atitudes e ações que pertencem ao Espírito Santo. Os que andam no Espírito, eles estão envolvidos com as coisas que pertencem ao Espírito Santo.
E se nós estamos envolvidos com aquilo que agrada o Espírito Santo, não teremos tempo para satisfazer os desejos da carne. Por isso que a Bíblia diz, se andamos no Espírito, vivemos também em Espírito. E os que andam em Espírito não cumprem os desejos da carne. Então, tem pessoas que não sabem identificar o sentido dessa expressão do apóstolo Paulo. Andar está relacionado às ações. E no Espírito diz respeito a ações e práticas que agradam o Espírito Santo. Então, se eu estiver envolvido com a oração, com a palavra, com o ensino da palavra, com os cultos, com a comunhão com a igreja, com a adoração ao Senhor, com a comunhão com o Espírito de Deus, com a unidade do corpo de Cristo, com a obra do Senhor Jesus, com os departamentos, com a assistência social, com o departamento de missão, com a escola dominical, com a oração, as orações nas igrejas, com o jejum, com as coisas santas e sagradas, se eu estiver envolvido no âmbito das ações com essas coisas, eu não terei tempo para satisfazer os desejos da carne. Aí então eu vou conseguir vencer esse desafio ajudado pelo Espírito Santo de Deus, porque sozinho o ser humano não consegue. Conclusão. Convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido por meio das consequências positivas que esse processo de salvação traz sobre nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Convém então que os crentes mostrem ao mundo a mudança que o Senhor Jesus opera nas nossas vidas, visto que somente Ele pode operar essa mudança. Então, na lição de número 10, sobre o processo da salvação, existe a justificação, a regeneração e a santificação. E nós precisamos entrar por esse caminho. Eu convido você a domingo estar na igreja para, junto com os irmãos, aprender a lição de número 10. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo, evangelize nos meios sociais e que você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.